Como é bom, amados, poder exaltar o nome do Senhor no fundo de nossos corações e dizer que Ele é bendito por toda a eternidade. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo suas Bíblias no Salmo de número 138. O Salmo 138. Graças a Deus por sua fidelidade. Ontem estivemos na igreja presbiteriana ali de Tegipió, que faz parte da igreja do nosso presbitério. Estávamos ali no culto de ações de graça, pelos 60 anos da federação da nossa SAF. E esse texto que estamos lendo hoje foi um dos textos que foram lidos ontem lá, naquele culto tão abençoado, tão abençoador para todos aqueles que ali estavam presentes. E hoje também estamos oferecendo graças a Deus pelo nosso coral, que está completando aí seus 97 anos da nossa SAF, né? O coral, pelo nossa SAF, assim como foi da federação, 97 anos, desde 1922. Veja quanto tempo aí, chegando já a um século de existência. Como essas mulheres são valorosas, como essas mulheres, queridas. Imagine quantas das irmãs aqui passaram por essa igreja, quantas têm vivenciado ao longo de décadas aqui, Quantas irmãs, tanta história para contar. Meus queridos, esse Salmo de número 138, Salmo de Davi, é uma preciosidade para o nosso deleite espiritual, para o louvor de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificastes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentastes a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conheces de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre, não desampares as obras de tuas mãos. Amém? E eu queria que todos lessem comigo o verso primeiro. Vamos ler juntos, todos. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Amém. Senhor Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra bendita, essa palavra que nos traz alegria, que nos traz esperança, que nos traz segurança em ti. Ó Deus, assim como tu falaste ao teu povo de Israel, através do teu servo Davi, e este salmo certamente traz louvor e glórias ao teu nome, traz edificação ao teu povo. Ó Deus, nos ensina a sermos gratos a ti, não apenas em datas especiais, mas que a nossa vida seja sempre motivo de gratidão ao Senhor. Que a nossa igreja seja motivo de gratidão ao Senhor, que a nossa SAF, a nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, possa louvar ao Senhor durante a sua existência até a volta de Jesus. Oramos assim, no nome do nosso Salvador e Senhor. Amém. Amados, este salmo aqui tem como título Graças a Deus por sua fidelidade. E é verdade, Deus tem sido bom para conosco. Deus é fiel, não porque Ele tem um compromisso com você, mas porque Ele é fiel, porque Ele é Deus justo e perfeito. Ele é fiel à sua própria palavra. Ele é fiel porque Ele não pode mentir em toda a sua lei.
Este salmo, irmãos, é um salmo de Davi. E este salmo compreende, a partir do Salmo 138 até o Salmo 145, é exatamente um salmo que fala de gratidão, de agradecimento. É um salmo, é uma oração cantada ao Senhor. E do 138 a 145, todos esses salmos de ações de graças são atribuídos ao rei Davi, aquele homem do qual Deus escolheu, aquele que foi seu profeta, aquele que foi o rei do povo de Israel, aquele homem do qual Deus levantou para conduzir o seu povo. Este rei Davi, ele é um dos maiores compositores desse livro sacro de cânticos ao Senhor. Meus irmãos, este salmo é o primeiro, exatamente dessa relação de salmos de gratidão, de louvor ao Deus soberano. O que estamos fazendo no dia como esse, irmãos, como todos os domingos, é bendizer o nome do Senhor que fez os céus e a terra. É lembrar de todas as suas obras para conosco durante a nossa existência aqui, que é tão efêmera. Meus irmãos, esses salmos são para oferecer ações de graças e louvor ao Deus da aliança. No hebraico chama-se Jeová, o Deus da aliança, o Deus fiel. Meus irmãos, estamos aqui diante do Deus Altíssimo. Ele é único e não existe outro além do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista Davi mostra que esse salmo aqui, essa oração, demonstra a oração de fé ao Deus soberano, ao Deus Altíssimo. E esse salmo que Davi compôs ao Senhor, inspirado por Deus, não vem da sua eloquência, da sua habilidade humana, mas vem dos céus, para a glória de Deus, para a edificação do povo do Senhor aqui na terra. Então, Jeová, o Deus da aliança, o Deus Altíssimo, não existe outro Deus. Irmãos, de fato, o que os crentes, os eleitos, os redimidos do Senhor, uma vez tendo conhecido esse amor, essa dádiva bendita, eles não têm outro motivo nessa vida senão a glória do Senhor. É assim que começa o nosso catecismo, é assim que nos mostra a doutrina bíblica. Tudo o que fazemos deve redundar na glória de Deus. E vocês hoje foram convidados para estar aqui juntos, louvando a Deus por 97 anos da SAF da nossa igreja. Meus irmãos, é um momento de muita alegria, porque o salmista, quando ele mostra, esse salmo é tanto um cântico, como também uma expressão inabalável de confiança. Se vocês observarem aqui, o verso 7 e o verso 8, diz o salmista: em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Veja que o salmista está louvando a Deus, adorando ao Senhor, em meio às circunstâncias adversas. A exemplo do apóstolo Paulo, na caminhada do Evangelho, ele estava em circunstâncias adversas, mas ele sempre tinha motivo para se alegrar na presença do Senhor. Ao mesmo exemplo da nossa SAF, ao longo dos anos, a despeito das intempéries e certamente algumas dificuldades e lutas, estão aqui para louvar a Deus, para engrandecer o seu nome, ao mesmo tempo que nós, povo de Deus resgatados, temos motivos e muitos motivos para engrandecer o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o salmista diz: a tua destra me salva. O salmista diz no verso 8: a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. O nosso Deus é fiel, irmãos. Ele tem nos sustentado ao longo da história da igreja. Não existe um sequer que o Senhor Deus não tenha derramado da sua graça. Nós precisamos contemplar a Deus, irmãos, observando tantas bênçãos que Deus tem derramado em nossas vidas. Mas parece que ao longo da caminhada, parece que haver mais crentes cabisbaixos, mais crentes entristecidos, onde deveria ter um semblante de alegria, de segurança, de confiança em toda e qualquer situação. Davi declara que rende graça a Deus não somente com os lábios, irmãos, mas de todo o coração. Lembrando daquelas palavras de Jesus àquela mulher: os verdadeiros adoradores adoram a Deus de espírito em verdade. Irmãos, adorar de coração é adorar com a alma, é com entendimento, mas também com sentimentos. Nós não podemos servir a Deus sem alegria, não podemos estar contemplando a face do Senhor sem motivos de louvor ao Deus que tudo pode, ao Deus soberano, a esse Deus bendito que o povo de Israel chamava do Deus fiel, o Deus Altíssimo, o Deus da aliança.
A expressão de todo o coração, como já vimos, irmãos, em outras passagens, em outras exposições, o coração sincero que não é dúbio, que não é, sabe, aquele coração impreciso, vago, sabe, é aquele que de fato sabe o que está fazendo. Quando nós colocamos os pés na casa do Senhor, não há outro motivo a não ser observar tudo o que está sendo falado acerca de Deus, porque a mensagem da igreja, ela é cristocêntrica, ela é teocêntrica, ela aponta ao Deus que é digno de todo louvor e de toda adoração. Se eu e você não estamos aqui para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, para exaltar o seu nome, para louvar a Deus pela vida da nossa SAF, para louvar a Deus pela sua vida, pela vida da igreja, então o que estamos fazendo aqui é outra coisa que não a adoração. Deus espera encontrar em nós motivos de alegria, sinceridade de coração, e não apenas cânticos com os lábios, não apenas aparente adoração, mas uma entrega total de nossas vidas no altar do Senhor. Antes de deixar o nosso dinheiro, o nosso dízimo, a nossa oferta do altar, o Senhor quer que entreguemos o nosso coração. Tudo que fazemos para Deus tem que ser algo que louve o seu nome, que exalte a sua grandeza. O salmista, meu irmão, nesse salmo fala exatamente essa verdade. Não existe palavras, irmãos, que descrevam corretamente o sentido da alegria e da gratidão daqueles que temem a Deus, daqueles que andam com Deus, daqueles que não titubeam de sua fé, mas estão andando em retidão. Os seus corações são inundados com a graça de Deus. Porque Davi, nesse salmo, ele mostra aquele que profere sincera adoração ao Deus soberano, ao Deus altíssimo. E o autor Warren Wiersbe, teólogo e expositor bíblico, pastor reformado, ele chega a dizer que as três considerações nesse Salmo 138, e ele diz que as orações respondidas glorificam o nome de Deus. Meus irmãos, toda oração que tem sido feita e que nós temos visto com nossos olhos, com a nossa vida, isso glorifica o nome do Senhor. Nesse salmo mostra isso exatamente nos primeiros 3 versos, quando o salmista aqui diz: render-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos. Diz o verso 2: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Meus irmãos, aqui tem uma oração de gratidão, de louvor, que exalta o nome do Senhor. Ele ainda diz que as orações respondidas também dão testemunho aos pecadores. A igreja do Senhor, redimida pelo seu sangue, ela dá o testemunho, porque Deus tem abençoado de toda sorte de bênçãos. Deus tem colocado sua mão sobre nós, e é por isso que nós não estamos destruídos, é por isso que nós sentimos essa graça bendita. Deus, através das orações respondidas, os pecadores dão testemunho. E também ele diz que as orações respondidas cumprem o propósito de Deus em nossa vida, na história da igreja. Irmãos, a igreja, ela caminha nessa direção, sabendo que na caminhada ela passará por circunstâncias adversas, muitas vezes por tempestades. Lembramos daquele momento em que Jesus estava tirando um cochilo no barco e deu a ordem para os seus discípulos para que o barco fosse apenas atravessar de uma margem para outra. E Jesus, quando dorme naquele barco, os discípulos começam a levar o barco até o outro lado. E aquele trajeto era comum para eles. Porém, o momento em que há uma tempestade, ventos que eles não sabiam de onde vieram, as águas se tornaram revoltas, e aqueles homens que tinham visto Jesus agindo de forma tão prodigiosa, aqueles homens temeram pela sua vida. Mas alguém lembrou que Jesus estava no barco, e acordando Jesus: Senhor, desperta, senão pereceremos. E eles veem a glória de Deus, através da palavra do Deus Altíssimo, do Deus soberano, do Jeová, o Deus que tudo pode. E Jesus dá a ordem e repreende os ventos e os mares. E aqueles homens, olhando para Jesus, glorificam o nome de Deus. Quem é este que os ventos e os mares, ele lhe dá ordem e lhe obedece? Irmãos, o Deus a quem servimos é o Deus soberano que tudo pode. O Deus a quem servimos é o Deus que ouve a oração do justo. Aqueles que temem a Deus. Orações respondidas por Deus, irmãos, muitas vezes mais nos surpreendem do que nos alegram. Muitas vezes ficamos surpreendidos como isso de fato sucedeu. Parece que falta fé muitas vezes em nossas orações. E quando nós vemos aquilo que aconteceu,
nós ficamos meio que céticos, meio que duvidosos. Isso traz mais surpresa do que gratidão. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus, porque Deus faz por nós, irmãos, o que não merecemos. Na verdade, Deus faz muito mais do que lhe pedimos. Deus é bom, Deus é justo em toda a sua verdade. A palavra de Deus diz no Mateus capítulo 7, verso 7, batei e abre-se-vos-á, buscai e acharei. Meus irmãos, a oração, ela deve ser elevada aos céus, segundo a vontade de Deus, porque lá em Mateus 7, mas quando voltamos para Mateus 6, o Senhor Jesus diz, e tudo quanto pedires ao Pai em meu nome. E Jesus diz, seja feita a tua vontade. A oração, irmãos, não é como eu quero, ou como eu determino, porque nós não determinamos a Deus, mas nós nos prostramos diante de Deus, nós esperamos na providência de Deus, e nós confiamos na sua resposta. Ainda que não seja aquilo que eu imagino ou que eu planeje, mas eu confio no Senhor. Assim é o salmista Davi. Se confiarmos nele, se orarmos de todo o nosso coração, segundo a vontade do Senhor, crendo em sua ação, teremos não somente os nossos pedidos atendidos, mas grandes motivos para adorar ao Senhor. A oração, irmãos, a oração da fé significa a confiança em Deus, em meio às circunstâncias. O Salmo 138 diz, graças a Deus pela sua fidelidade. Deus é bom para com a sua igreja, Deus é bom para com o seu povo, porque Ele é justo, porque Ele é fiel, porque a sua palavra não pode mentir. Deus não é justo porque nós merecemos, mas pela sua graça. Louvor e gratidão, irmãos, resultam em adoração exultante ao Deus que atende aquele que se humilha perante Ele, segundo os seus propósitos, segundo os seus eternos decretos. Davi louva a Deus em pé, Davi adora a Deus de joelhos, Davi adora a Deus fora e dentro do templo. Davi era um homem de oração, Davi era um homem temente a Deus. Mais de 70 dos salmos, dos 150, mais da metade dos salmos é de composição deste homem de Deus, deste poeta sacro, desse homem usado pelo Espírito Santo para nos trazer segurança e confiança em Deus. Ele exultou diante de Deus por seu inefável amor e pela sua singularidade e pela sua fidelidade, porque o Deus que cremos é o Deus verdadeiro, não é o Deus desse século. O nosso Deus é o Deus revelado na sua santa palavra. Irmãos, a santidade do nome divino e a santidade da sua palavra é a fonte de todo o reavivamento espiritual que a igreja precisa. A nossa SAF tem muito a agradecer a Deus. A nossa SAF tem muito a se render diante dos pés do Senhor e agradecer por essa história tão belíssima de serviço, de auxiliadora, de estar aos pés do Senhor. Meus irmãos, as Escrituras nos mostram exemplos de mulheres dedicadas ao Senhor, mulheres que se compraziam na presença de Deus, que se quedavam diante do Senhor, mulheres que davam testemunho, e nós temos visto isso na nossa igreja presbiteriana do Brasil. Em todo lugar que nós vemos e que nós conhecemos, nós temos visto a operosidade da ação de Deus na vida das irmãs. As irmãs têm sido valorosas. Existe um capítulo do livro de sabedoria que foi voltada para a mulher virtuosa, para a mulher temente, para a mulher que anda nos caminhos do Senhor. Ela é louvada pelos seus atos. Irmãos, devemos louvar a Deus pela vida das irmãs, da SAF, dessas mulheres valorosas, que se não fosse elas, irmãos, o que seria da igreja presente no Brasil? Essas irmãs que estão na brecha da oração, essas irmãs que estão sempre envolvidas em todas as atividades. Quando nós olhamos toda essa beleza que elas fazem, sabe, toda essa maneira de lidar com as coisas de Deus, com carinho, com amor e com a dedicação. Assim como o rei Davi, ele diz, render-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração. Meus irmãos, nós precisamos encontrar tempo na nossa agenda para render graças a Deus. Nós precisamos enxergar na nossa vida ordinária, em cada dia da nossa existência, as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Assim como o salmista, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, porque tu me acudiste, tu me alentaste a força de minha alma. Meus irmãos, será que nós temos de fato motivos para agradecer a Deus na nossa caminhada?
Porque nós vamos ver aqui que neste salmo, Davi tem muitos motivos para agradecer. E eu quero elencar alguns. Ele agradece a Deus pelo amor e pela fidelidade de Deus. Será que você pode enxergar esse amor de Deus e a sua fidelidade na sua existência, na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, sabe, em tudo quanto você faz? Será que você tem visto, percebido a ação de Deus, de bondade, de amor e de fidelidade? Será que você enxerga como Davi a gratidão pelas promessas do Senhor, a vida do seu povo eleito? O povo de Deus, irmãos, é o povo mais feliz que há na face da terra. Não porque ele tem riquezas, não porque ele tem poder, mas porque ele teme ao Deus dos céus, ao Deus fiel. Porque nós cremos no único Deus verdadeiro. Davi também exalta e engrandece a Deus pela glória do Senhor, pela segurança, pela proteção. Eu creio, irmãos, que nós temos muitos motivos para sermos gratos a Deus, enquanto o Senhor nos concede vida. Certamente, irmãos, Asaf Boa Vista, em seus 97 anos, tem muito a agradecer a Deus. A igreja Presente da Boa Vista tem muito a agradecer a Deus pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua proteção. Porque Deus é fiel. Conforme a estrutura apresentada acima, os salmos de ações de graças, irmãos, se baseiam na gratidão pelo que Deus já fez por nós. Nós somos gratos a Deus pela nossa vida. Às vezes eu paro para pensar aonde estava, o que fazia, como andava. E Deus tem sido bom, misericordioso para comigo. Certamente Deus é bom para conosco em todo tempo, em toda e qualquer situação. Para aqueles que andam nos seus caminhos, para aqueles que buscam, assim como o rei Davi, ele buscava a face de Deus. Por isso que Davi não apenas venceu o gigante Golias, não apenas matou um urso e um leão, mas Davi ia contra os seus inimigos em nome do Deus dos exércitos, do Deus Altíssimo, porque ele sabe que o Deus a quem ele servia era o Deus que estava à frente da sua vida. Você deve saber que o Deus que vai à sua frente é o Deus Todo-Poderoso. E você deve ser grato a Deus por toda a sua graça em sua vida. Meus irmãos, nesse salmo identificamos alguns elementos de gratidão, porque o salmista louva a Deus por causa da sua grandeza, por causa do seu amor e por causa da sua fidelidade. O salmista não identifica aqui o motivo do clamor, mas ainda assim ele louva a Deus, porque ele diz o texto, ele foi atendido quando clamou. Quem de nós aqui, na nossa caminhada, em momentos de dificuldade, de tristeza talvez, não clamou a Deus e não viu a sua mão poderosa agindo em nosso favor? Quantos de nós aqui poderiam elencar de livramentos que Deus tem nos livrado, de tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem nos cercado, e apenas nós temos aqui em parte, mas quando voltar, quando Jesus vier e redimir a sua igreja, nós conhecemos tudo como que o Senhor deseja para o seu povo. Meus irmãos, no dia em que eu clamei, disse o salmista, tu me acudistes e alentastes a força da minha alma. Deus, no verso 6 desse salmo, é tão bonito a expressão do salmista, quando diz o verso 6 do Salmo 138, o Senhor é excelso, contudo, Ele atenta para os humildes. O Senhor é excelso, o Senhor é grande, Ele é sublime, Ele é elevado, mas Ele atenta, Ele dá ouvidos, Ele ouve a oração dos humildes. O Senhor se alegra com o coração daqueles que se apresentam diante dEle em contrição. O Senhor cuida e livra o seu povo em meio à angústia e às circunstâncias. O salmista afirma que todos os poderosos da terra renderão glória ao Senhor por causa das suas promessas, da sua glória. Aqui mostrando o cenário do fim, quando o Senhor voltar, todo joelho se dobrará, todo olho o verá. Não adianta reis, rainhas, exércitos, sabe? Quem quer que sejam as autoridades, no dia que o Senhor voltar, todos o verão. E renderemos glórias ao Senhor, aqueles redimidos. Da mesma forma, o salmista, em sua convicção de que o Senhor agirá em sua vida, por isso ele testemunha o amor do eterno Deus
que age por nós e age em nós. Meus irmãos, nós temos muitos motivos para agradecer, assim como esse salmo nos ensina, por reconhecer, por saber quem é o Deus a quem servimos. É um Deus de amor, é um Deus de justiça, é o Deus da verdade. Eu quero concluir, irmão, dizendo que esta obra literária sacra da palavra de Deus, desse salmista cheio do Espírito Santo, é como um hino de ação de graças. Ele começa como um hino de ação de graça, porém mais tarde se transforma em um cântico de fé. A exemplo da nossa vida, nós precisamos entoar louvores a Deus. Nós precisamos confiar na provisão do Senhor. Sabe, existem problemas que nos aquietam, que nos traz aflição, angústia, ansiedade, mas devemos lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Porque Ele é fiel para com o seu povo. Irmãos, nós deveremos ter mais motivos para agradecer. Embora esse salmo mostre que o salmista esteja em meio a problemas, ele não começa com lamento, mas ele começa com grato reconhecimento das bênçãos divinas. Deus não se alegra com aquele que reclama, com aquele que vive, sabe, olhando para os problemas, para as dificuldades, para as lutas, e como aquele personagem, ó céus, ó terra, não é? Aquele personagem que anda sempre cabisbaixo, sempre observando, como que o outro tivesse uma melhor vida, e como se a minha vida fosse a vida mais infeliz da face da terra, porque eu busco a Deus, eu sirvo a Deus, e parece que só dificuldades me sobrevêm. Deus deseja que nós mudemos o texto, mudemos a atitude, e assim como o salmista, possamos render graças a Deus em todo e qualquer situação. Aprendamos a louvar a Deus e a engrandecer o seu nome com a nossa vida diante do seu altar. Amados, o louvor aqui que o salmista também mostra, dos versos de 1 a 3, render-te-ei graça todo o meu coração. Ele experimenta e essa resposta da oração do Senhor, o auxílio de Deus que lhe foi respondido. Deus não responde a oração daqueles que de fato oram apenas com os lábios e não com a sinceridade do íntimo. Deus não ouve a oração daqueles que confessam os pecados, mas continua na prática do pecado e não foge do pecado. Deus não atende a oração daqueles que não andam nos seus caminhos. Deus é fiel e Ele espera que a igreja do Senhor ande, como diz o Salmo 128, bem-aventurado, mais do que feliz, alegre, exultante, é aquele que teme a Deus e busca andar nos seus caminhos. Andar nos caminhos de Deus, irmãos, é estar sempre de olhos fitos no Senhor, através da sua palavra, através dos joelhos, assim como o salmista, ele ora de joelhos, ele eleva os braços ao Senhor, ele canta louvores a Deus fora e dentro do templo. Ou seja, ele é um homem de Deus, independente do local, independente das circunstâncias, ele não muda a sua atitude de adorador ao Senhor. Ele vive para a glória de Deus. Irmãos, por causa de Deus ter concebido o dom da força espiritual, o salmista adora a Deus de todo o coração. Ele ressalta neste salmo a misericórdia e a verdade de Deus como objetos da sua vida e do seu louvor. Eu tenho certeza, irmãos, que se nós fizermos um exame da nossa caminhada, da nossa vida, à luz das Escrituras, nós teremos muitos motivos para sermos gratos a Deus, para louvar o seu nome, para andar no temor, para ter a convicção de que Deus é bom, é maravilhoso, é justo. O poder e a grandeza de Deus são igualmente dignos de enaltecimento, a estimular a mim e a você a sempre oferecer a Deus graças e graças pelas suas misericórdias, porque Deus é soberano em sua misericórdia. Deus não nos dá o que merecemos. Deus, pela sua muita graça, nos concede aquilo que nós não merecemos. Deus nos ama não porque nós somos melhores, não porque nós somos, sabe, porque na sua presciência Deus saberia que seríamos melhores, mas porque Ele, apesar de nós, pela sua graça que é incompreensível a nossa razão, Ele estende a mão. Assim como aquela conta da parábola do filho pródigo, que ele abandona tudo quanto o seu pai lhe dava, que tinha a proteção, a segurança, o conforto, e ele sai, mas observando que lá fora ele não encontrou o que ele almejava, o que ele esperava, ele se lembra do seu pai. E será que o meu pai
me aceitará, ainda como um dos seus escravos, dos seus servos. E ao se aproximar distante, o pai certamente em oração e vida com Deus, ele ao avistar o seu filho, a alegria daquele que volta para a casa do Senhor. Irmãos, o Senhor espera que eu e você sejamos gratos, olhemos para Ele. Como o salmista, eleva os meus olhos para o alto, e de onde me virá o socorro? A igreja do Senhor sabe que o nosso socorro vem do Senhor. A igreja do Senhor sabe que Deus é fiel pelos séculos dos séculos a todo aquele que o teme, a todo aquele que o busca e anda nos seus caminhos. A bondade de Deus, o salmista mostra que não só com sua boca ele entoa louvores, mas de todo o coração. Eu concluo dizendo exatamente com as palavras do salmista no Salmo 138. Eu queria que você lesse comigo, com sua Bíblia aberta. Vamos ler juntos o verso 1 e o verso 2. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificastes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Amém. Que Deus seja louvado, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, pela sua misericórdia, pela sua palavra. Meus amados, que possamos ser gratos a Deus na nossa vida, enquanto vivermos para o louvor e glória do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor na vida da nossa SAF.